Olá, Oitavano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui o estudo dos números e iniciaremos aqui o conjunto dos números inteiros. É importante que você esteja com o livro aberto, capítulo 1, nas páginas 19 a 21. Bem, na nossa aula de hoje, gente, eu trouxe aqui algumas anotações para vocês, certo? E nós vamos entender um pouco aí a introdução sobre o conjunto dos números inteiros. Então, veja bem, aqui você tem o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? São os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, certo? O conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, vai envolver todos os números naturais positivos e agora a gente trabalha com os mesmos números, só que eles negativos. A junção dos números positivos com os números negativos a gente chama de números inteiros. Então, veja só nessa reta numérica aqui. 0 é como se fosse o meio, certo? A metade, o elemento neutro de todo esse processo. Do 0 aqui para a direita, você só tem valores positivos, ou seja, números naturais positivos. Do 0 para a esquerda, você tem números naturais negativos. Por isso que da direita são sempre números maiores e à esquerda são sempre números menores. A junção dos números naturais negativos com os números naturais positivos, a gente chama de números inteiros. Tranquilo? Definição. O conjunto dos números inteiros são constituídos dos dois números naturais, incluindo o zero, e todos os números negativos simétricos, ou seja, oposto aos números naturais. Então, quem são os números naturais? São 0, 1, 2, 3, até o infinito? Os números inteiros serão todos esses números e também os números negativos, que a gente chama de simétrico, oposto ao número que a gente está se referindo. Então, aqui é uma introdução em que abrange aí a definição e que vai ajudar vocês a relembrar aí o conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Bom, além desse conjunto dos números inteiros, gente, existem os subconjuntos de Z, o subconjunto dos números inteiros. Que subconjuntos são esses? São elementos que a gente tira de um conjunto. A gente chama de subconjunto. Como assim? Inteiros não nulos. Quais são os inteiros não nulos? São todos os números inteiros menos o zero. A gente representa assim, com a letra Z e um asterístico, certo? Isso aqui representa que eu vou querer todos os números inteiros, exceto o zero. Como você observa aqui nesse exemplo, tem todos os números inteiros, ou seja, números positivos e negativos, exceto o número zero. Então, são inteiros não nulos, certo? Segundo subconjuntos, que são os inteiros não positivos. Olha que a gente sempre trabalha nesse sentido de negação. Se não é positivo, só pode ser negativo, né? Então, quem são os inteiros não positivos? São todos os números inteiros negativos, incluindo o zero. Então, observe aqui ó, que ele é representado pela letra Z e um menos, certo? Ou seja, eu vou ter todos os meus números inteiros negativos e vou incluir também o zero. O zero, gente, ele é um elemento neutro. Ele nem é positivo e nem é negativo. Mas nesse caso aqui, ele entra nos inteiros não positivos, certo? 3. Inteiros não positivos e não nulos. Bom, gente, são os números do subconjunto dos números inteiros não positivos, menos o zero. Então, observe que eu vou ter os mesmos números que estão aqui, ó, exceto o zero. Por que exceto o zero? Porque aqui diz não nulo. Então, vai ser representado pela letra Z, o menos e o asterístico, certo? Então, aqui é o subconjunto desse conjunto, tá? E aqui eu só tenho os inteiros não positivos e não nulos, ou seja, somente os negativos e aqui não entra o zero. Tranquilo? Até aqui? Tudo bem. Aqui, gente, nós temos o quarto subconjunto dos números inteiros, que são os inteiros não negativos.
Inteiros não negativos só podem ser positivos, correto? Então, são os números inteiros positivos, incluindo o zero. Ele é representado pela letra C, Z e o mais. Observe que eu tenho aqui ó, os números inteiros, que é como se fossem os números naturais, certo? Os inteiros não negativos é o subconjunto, são os números naturais, 0, 1, 2, 3, certo? Agora, os inteiros não negativos e não nulos. Nesse caso aqui, vai ser todos os números inteiros do subconjunto dos inteiros não negativos, que é esse daqui, menos o zero. Por que menos o zero? Porque é não nulo. Então, aqui, ó, observe que ele vai ser representado pela letra Z, o mais e o asterístico. Então, eu vou ter os mesmos números que estão aqui, observe que ele está aqui também. Mas aqui não tem o zero, porque ele é não nulo. Tranquilo? Então, é isso, gente. Nessa aula, eu queria apenas mostrar para vocês uma introdução sobre os números inteiros e o subconjunto dos números inteiros. Bons estudos e até a nossa próxima aula!